Jalmires foge para Compostela com as relíquias que havia latrocinado em Portugal. E aqui veio escondê-las aqui estiveram durante largo tempo, escondidas aqui na capela, na igreja de Santa Susana. Esta igreja estava no meio de bosques, escondida, pouca gente vinha aqui, a não ser os peregrinos portugueses. Portanto, era o lugar ideal para esconder as relíquias. Porque se o primaz bracarense soubesse que as relíquias tinham aparecido subitamente na catedral, obviamente isso significaria uma declaração de guerra de que certamente os condes galegos não sairiam bem dessa aventura. Portanto, aqui estiveram. Este é um ponto de referência de quem vem de Portugal fazendo o caminho mais antigo. O caminho mais antigo, o caminho jacobeu, de Jacobo Zabudeu, filho de Zebedeu e de Maria Salomé, é o caminho de facto mais antigo que existe. A rota do ouro, a chamada rota real, a rota francesa, foi propagada pelos cistercienses, a partir do Roncesvalles, etc. Tudo muito bem. Foi baseados na lenda de Carlos Magno, de Roldão, as célebres e míticas batalhas que vieram a dar origem à Ordem de Santiago, como a Batalha de Oviedo, por exemplo. Tudo muito bem. Mas o caminho mais antigo, o caminho canónico, conforme está na própria lenda áurea, que é a base, é o cimento da peregrinação, o caminho mais antigo, repito, é o português. O caminho feito pelo conde Dom Egas Muniz, pelo conde Dom Egas Muniz, pelo conde Dom Henrique, pai do Afonso Henriques, pelo próprio Afonso Henriques, por Dom Sancho I, por Dom Sancho II, por Dom Afonso III, pela Rainha Santa Isabel, por Dom Dinis e outras mais dignidades conhecidas e menos conhecidas, praticamente até aos finais do século XVIII, tal a importância do caminho jacobeu. Temos o cardeal Biombo, o Biondi, acompanhando o Confalonieri numa célebre viagem de 1557 de Lisboa a Santiago. Portanto, há uma partida de Lisboa para Santiago. Lisboa, Santarém, Tomar, Coimbra, depois em direção ao Porto, do Porto em direção a Braga, de Braga em direção a Barcelos, de Barcelos em direção a Valença, de Valença em direção a Tui, de Tui em direção a Padrón, de Padrón em direção a Santa Susana de Santiago, como chegava. Santiago, o filho do trovão, o filho do fogo, e Compos Stellae, o composto da estrela, o Campus Stellae, o campo da estrela, onde a estrela caiu sobre a terra e depois o eremita foi ver onde é que estava, segundo a lenda áurea, onde é que estava a estrela que havia caído e descobriu o túmulo desaparecido durante tantos séculos do apóstolo Santiago. E assim nasce o mito. Comunicou o achado milagroso ao bispo de Iria Flávia, foram verificar e lá estava o túmulo de Santiago o Maior. Esse túmulo andou perdido durante a ocupação árabe. Com a redescoberta e o recomeço das reconquistas cristãs da Península Ibérica, o culto recrudesce. É uma maneira também de incentivar. Mas dizia, por outro lado do sul, desde Sagres a Lisboa, temos Lagos, depois subindo de Lagos em direção a Santiago do Cacém, Santiago do Cacém, Setúbal, Setúbal, Lisboa. Há um prolongamento de Lagos a Sagres, onde, quando aparece o culto de São Vicente, em Sagres, é precisamente na mesma altura em que aparece o culto de Santiago, aqui em La Corunha. De Sagres a La Corunha, a Corona, é realmente a coluna espinhal da Península Ibérica, por onde discorre o fogo do Espírito Santo, o fogo criador, o fogo do Filho do Trovão. É exatamente esse o significado. Então, nada melhor que o culto, que é a presença de Santiago como Filho do Fogo, para assinalar o mesmo fogo criador da nação
e do homem partícula do mesmo. Caminho de Santiago, de Sagres a La Corunha. La Corunha, ou Corunha, aqui junto do Mar dos Mortos, lá é o fim do mundo, Finisterra, lá em baixo, em Sagres, outro fim do mundo, outro fim da terra, outro mar do oceano do desconhecido. Em ambos os lugares haviam carvoarias. Carvoarias, no sentido da idade, significava na Idade Média lugares de culto esotérico, de culto sufítico. E, de facto, os árabes tiveram tanto no sul de Portugal um culto sufi, portanto, a ala esotérica do Islão, na zona do Cabo de São Vicente, Sagres, sacro, sagrado, o ponto sacro do corpo humano e do país, e tiveram um culto sufi, um culto islâmico, esotérico, iniciático, durante o período árabe. O Almansor poupa Santiago de Compostela quando a invade, porque o bispo de Lamego, um ermita santo, pediu ao Almansor, ao terrível Almansor, que poupasse o túmulo de Santiago, isto é para lá da lenda. O que se passou foi que os religiosos islâmicos, uma ala mais esotérica, mais espiritual, disseram ao grande conquistador árabe, não, poupa, porque ele também é o nosso profeta. E ali, no Mar dos Mortos, em Mochia, onde está a Nossa Senhora da Barca, ali esteve um santuário de maior importância, uma carvoaria, uma bafometaria dos templários, que apoiados pelos sufis, ou vice-versa. É este o sentido da coisa. De Sagres a Santiago e de Santiago a La Corunha. E novamente retroceder. Arriba a Santiago. É necessário, mais do que nunca hoje em dia, começar a propagar a rota jacobã. Santo, após transpor a porta dos perdões, desce à cripta, venera-se o apóstolo, sobe-se ao altar-mor, às costas do altar-mor e abraça-se o apóstolo. E realmente o trabalho que está na taça, na arca, é um trabalho em prata, é um trabalho do século XVIII, XIX, portanto recente, e que representa duas aves, bebicando numa taça. Representa o salve o poder. A taça pode ser o grau, o zavaizelo, um cálice sagrado, onde se fazem as mais místicas e espirituais alquimias de realização do ser. É uma alegoria muito curiosa, está lá a taça e as duas aves, mas esta alegoria das duas aves bebicando da taça é uma alegoria vulgar na Idade Média. Encontramos-la na Sé Patriarcal de Lisboa, por exemplo, que tem a sua mais-valia. É o salve e o pavor, é a busca do conhecimento, é bebicar na taça da sabedoria. As aves podem ser as aves íbis, que representam na cultura egípcia as aves da ressurreição. A ressurreição de um novo ser após realmente a pessoa beber da taça da sabedoria nasce um novo ser. Um ser gnóstico, um ser sábio, um ser puro, um verdadeiro jacobeu, o filho do fogo sagrado, do fogo purificador. Santiago. Agora é o seguinte, historicamente não se pode provar que seja de facto Santiago, como não se pode provar a história do Pelágio, mas já se pode provar a do bispo Teodomiro, que era bispo de Iria Flávia e bispo de Braga. Tal como também o tal de Pelágio foi bispo de Braga. Portanto, isto anda tudo à volta. E por sua vez em Braga cultuava-se uma arca santa, ou uma arca maggiore. Que arca era essa? Será que foi transportada para aqui? Agora, com respeito aos despojos do apóstolo, historicamente e antropologicamente, as dúvidas são muitas. São muitas. Não invalida o culto. Não invalida o polo de irradiação espiritual e civilizacional que representa para o Ocidente. Mas é uma lenda pia, é uma lenda sagrada.
Isso do apóstolo estar aqui sepultado, tem muito que se diga. Como o São Pedro está sepultado em Roma, em São